Ó minha amada, que olhos os teus, são cais noturnos cheios de adeus, são docas mansas trilhando luzes que brilham longe, longe nos breus. Ó minha amada, que olhos os teus, quanto mistério nos olhos teus, quantos saveiros, quantos navios, quantos naufrágios nos olhos teus. Ó minha amada, que olhos os teus, se Deus houvera, fizera-os Deus, pois não os fizera quem não soubera que há muitas eras nos olhos teus. Ah, minha amada, de olhos ateus, cria a esperança nos olhos meus, de verem um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Itaguaí, Rio de Janeiro, 1956. Eles nunca se atrasam. Assim que os postes começam a iluminar as vielas tortas como gravetos, esses garotos aparecem por aqui. Entendo que mal devem ter o que comer, claramente não têm o que vestir, mas a essa altura já deveriam ter percebido que não há muitos restos sobrando nas docas, e se encontram algo, mal tem tempo de catarem para si antes que o doqueiro os enxote daqui. Na metade dos 20 anos, o rapaz provavelmente já não conseguia tirar o cheiro da maresia de si, nem se o isolassem no interior por um ano inteiro. Paulo é um bom homem. Em suas conversas com os transeuntes, citou ao menos uma vez todas as obrigações dos bons homens: ir à igreja aos domingos, visitar a mãe toda semana, ajudar os irmãos quando precisam, e nas palavras dele, como também é filho de Deus, se dá o direito aos pequenos pecados. Não me leve a mal, ele expulsa as crianças carentes das docas por pura obrigação. Já vi doqueiros muito piores, como aquele no Porto de Vigo, na Espanha, que esperava os pedintes com baldes cheios de água quente. Malditos ratos! Não se cansam de destruir o pouco que sobrou de mim, fazendo ninhos e buracos, tal qual como os cupins, as baratas, a maresia... Ah, e o tempo. Poderiam acabar com o letreiro do meu nome, Mareiro. Fica na lateral direita. E literalmente a única parte intacta. E não poderia ser mais inútil, visto que ninguém mais me chama assim, com exceção de Paulo. Vou checar o mareiro. Qual? Perguntava o doqueiro com quem dividia o turno. O último. Assim, as sobrancelhas do velho erguiam-se e logo caíam de entendimento, e esse seguia caminho para tomar conta da outra parte do porto. Não houve uma só vez em que Paulo realizou essa tal checagem. O que, considerando que estou abandonado, isso deveria significar, aliás, de qualquer forma não importa. O rapaz vinha até mim com seu monte de papéis e caneta pelo menos 2 vezes na semana desde os 16 anos. Senta-se no pequeno banco onde era para estar uma passarela de embarque e escreve. Não digo que é vadiagem, o garoto tem seus motivos. Sendo a última embarcação do porto e ainda por cima abandonada, garanto muita privacidade. Mas não apenas isso, há também uma vista suficientemente nítida das ruas que precedem o porto. Essas que levam a uma bifurcação que pode dar nas docas ou na mercearia na rua de terra e a igreja ao final da mesma. Já falei que vocês não podem vir aqui, ralhou Paulo para os meninos sujos que fuçavam os cantos do lugar atrás de qualquer coisa que lhes servisse. Andem, estou falando com vocês! A voz do doqueiro cessou, seguida de risinhos e de barulhos de pés desajeitados que corriam sem medo de grandes consequências. Algum tempo depois, o caminhar do jovem se dirigia até o habitual banco, onde se acomodou. Não foi preciso esperar muito desta vez. Ergueu o rosto das folhas cheias em direção a um farfalhar tão baixo que mal chegava a ser propriamente um som, mas que com o passar dos anos, Paulo aprendera a ouvir distintivamente. Uma moça vinha caminhando com leveza pela estrada. Ele tinha uma paixão tão grande pelos olhos da senhorita que era impossível tentar não procurar o que ele via naqueles olhos quando ela passava. Manuela, filha do dono da mercearia, sobrinha do padre Antônio da igrejinha e ainda solteira, aos 20 e poucos anos. Este último fato assustava, trazia olhares e gerava comentários. Mas havia algo mais na jovem, que atraía a atenção. Era sim extremamente linda. Na verdade, não era a beleza em si que era extraordinária, mas tudo na garota era mais. A mais educada, simpática, paciente e bondosa. Quando cheguei nesse maldito porto, há pouco mais que 11 anos, já os via quase adolescentes, brincando com os pés descalços nas madeiras escorregadias do cais. Manuela e Paulo. É natural, porém o menino e a menina terem se separado quando crescidos. Aos 16 anos, então, por ordens do pai de Manuela, os dois pararam de se ver, pois tal comportamento já não cabia a uma moça feita. Ainda assim, todas as noites de sábado e domingo, Paulo ia para o mesmo banco e escrevia sobre Manuela. Cartas, poesias e até música para os olhos brilhantes e cheios de oportunidades e possibilidades da menina.
palavras dele. Sou um navio passageiro. Já fui, na verdade. De qualquer forma, já vi dezenas de olhares como esse ao desembarcar homens de volta aos braços de suas amadas depois de sabe-se lá quanto tempo sem se verem. Já vi amores se formando em semanas dentro do que um dia foram belas cabines. Alguns desses casais saíam juntos, de mãos dadas. Já outros colocavam de volta as alianças e voltavam aos companheiros que esperavam vestindo sorrisos radiantes. Já vi todo tipo de olhar. O de Manuela não era assim. Em seu olhar não havia essa luz de oportunidades, o olá como no início de uma conversa. Os olhos de Manuela eram soturnos, escuros como cais e tão fechados quanto um adeus, com aquela doçura mansa para com todos, sendo meras luzes que iluminam as docas frias. Isso não invalida os sentimentos desse jovem, é claro. Ele também escreveu certa vez algo que parece certo, um mistério. Manuela tinha algo por baixo daquela simpatia que atraía e ao mesmo tempo assustava. E eu, que já vi tanto do mar sem medo algum, imagino com receio quantos barcos, navios e saveiros aquele olhar já naufragou por inteiro. Quantos não tentaram navegar naqueles olhos e saíram com pouco mais que destroços? Que olhos os teus! Se Deus houvera, fizera os Deus, escrevia Paulo. Difícil, porém, imaginar algo ou alguém que por si só consegue criar tantas nuances em um só par de olhos. Não falo que seja impossível, apenas que me ocorre quantas gerações antes de Manuela contribuíram para a criação desse olhar, quase como algo cumulativo, o que explicaria como o rosto de uma mulher de 24 anos pode parecer carregar tantas histórias. Mas o que é irritante nessa história dos dois jovens é que Paulo poderia fazer alguma coisa. Poderia entregar-lhe as cartas, as poesias e as músicas, mas não o faz. Já reuni muitos casais, sim, mas é incontável a quantidade dos que separei. Levei maridos de suas esposas, mães de seus lares e até mesmo crianças que pelos corredores se perdiam e não voltavam a achar suas famílias. Vi inúmeras relações que não puderam existir por conta do tempo ou da distância, ou dos dois. E desde o meu último atraque neste porto e consequente abandono, testemunho um rapaz que acha suas palavras pobres demais para serem dignas de serem ouvidas por uma moça que toda semana volta uma terceira noite àquela rua para ficar em segredo ouvindo o jovem recitar o que deveria ser dito olho no olho. Se eu pudesse falar ou fazer algo, eu me fantasiaria de navio mensageiro e faria as cartas de Paulo chegarem ao destinatário. Ah, minha amada, de olhos ateus, cria esperança nos olhos meus de verem um dia o olhar mendigo da poesia nos olhos teus. Ele terminou de escrever no momento em que já não a avistava mais. Se eu tivesse olhos, os estaria revirando agora. Poesia nos olhos teus. Foi, caralho!